E aí, a gente vive numa correria, né? Mas já parou um minutinho para pensar nas grandes questões? Tipo, de onde viemos? Como é que tudo isso aqui começou? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas respostas que o Livro dos Espíritos traz lá no capítulo 3, que fala justamente sobre a criação. Para a gente conseguir entender essa visão que é, olha, gigantesca, nosso papo vai ter 5 partes. Primeiro, os pilares da criação, sabe? A base de tudo. Depois, como os mundos se formam, como a vida começa a surgir, a ideia de que o universo está cheio de vida por aí. E para fechar, como é que a ciência e a doutrina podem sim andar de mãos dadas. Então vamos lá. Começando pela base, pelos ingredientes essenciais de tudo que existe. Bem no centro de tudo, a doutrina fala de uma trindade universal. Mas calma, não é aquela que talvez venha à mente. Aqui a gente tem Deus, claro, como a inteligência suprema, a causa de tudo. E junto com ele, os dois elementos fundamentais, o espírito e a matéria. Pensa neles como os ingredientes básicos do universo. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O espírito, ele é o princípio inteligente, a vontade por trás de tudo. Já a matéria é, digamos, a argila que o espírito usa para moldar as coisas. É muito fácil a gente pensar que o espírito é tipo o nada, né? Afinal, a gente não pega, não vê. Mas a doutrina bate o pé nisso. O espírito é alguma coisa. A ideia de um nada absoluto, isso sim, não existe. Ok, mas aí fica a pergunta. Como é que o espírito, que a gente não pode tocar, consegue atuar na matéria que é, bem, matéria, né? Grossa, densa. É aí que surge um conceito que é a chave de tudo. O chamado fluido universal. Ele funciona como uma ponte, sabe? O elo que liga esses dois extremos. Beleza. Agora que a gente já conhece os ingredientes, espírito, matéria e esse fluido universal que conecta tudo, vamos ver como essa receita se junta para criar o espetáculo que é a formação dos mundos. Olha, a criação de um planeta, por essa ótica, não é um plim, um passe de mágica. É um processo cósmico, quase como se fosse algo vivo, que segue leis bem definidas, leis eternas. A matéria primeiro se condensa, depois ela vai se juntando, se aglomerando em nebulosas, e daí sim nascem os mundos. E nada disso é por acaso, viu? Tudo é guiado por uma ordem universal. E claro, isso tudo levanta uma pergunta gigantesca sobre o palco onde essa peça toda acontece. A resposta que o livro dá é direta e reta. O espaço é infinito. Eu sei, é uma ideia que dá um nó na cabeça da gente, né? Mas para pensar um segundo. Se a gente imaginasse que o universo tem um fim, um muro, a primeira coisa que a gente ia perguntar é, tá, mas e o que tem depois do muro? É a própria lógica que meio que nos empurra para aceitar a ideia do infinito. Certo, os mundos estão formados, mas e a vida? Como é que ela começa? E aqui vem a pergunta de 1 milhão, né? A vida na Terra, ela brotou aqui mesmo ou, sei lá, veio de carona de outro lugar do universo? Vamos ver o que a doutrina fala sobre isso. A resposta é bem interessante. A vida não foi importada. O potencial para ela existir, os chamados germes orgânicos, já estavam aqui na Terra, sabe? Eles ficaram ali, num estado de dormência, só esperando o momento certo, as condições ideais para poderem se desenvolver. É como se fossem sementes esperando a chuva e o sol da primavera para brotar. E aí vem uma ideia que expande tudo. E se esse despertar da vida não foi exclusividade nossa? A doutrina convida a gente a olhar para o céu à noite e não ver só um vazio com pontos de luz, mas sim um jardim cósmico, imenso, cheio de outros mundos com suas próprias formas de vida. Essa mesma lógica, aliás, se aplica à nossa própria origem aqui na Terra. A visão que o livro traz é que a humanidade não começou com um único casal, mas que o ser humano apareceu em vários lugares do planeta, em épocas diferentes. As diferenças todas que a gente vê, as etnias, seriam como as variações de uma mesma fruta, sabe? Uma maçangala, uma fuji, são diferentes, mas são todas maçãs. Todas fazem parte da mesma grande família humana, só que adaptadas a cada cantinho do mundo. E a conclusão disso é poderosa. Se somos todos, no fundo, variações da mesma família, e se o que nos anima é o mesmo princípio espiritual, então a fraternidade deixa de ser só uma palavra bonita. Ela se torna uma verdade universal, algo que vai muito além da cor da pele, do lugar onde a gente nasceu ou de como a gente interpreta textos antigos. Tá, legal. Mas aí alguém pode pensar, peraí, esse livro é do século XIX. Como é que essas ideias batem com o que a ciência já descobriu de lá para cá? Pois é. O mais curioso é que o livro defende que existe sim uma harmonia surpreendente entre as duas coisas.
Um dos exemplos mais claros é a forma como a doutrina olha para o relato da criação lá no Gênesis. Em vez de levar ao pé da letra como 6 dias de 24 horas, a interpretação é que esses 6 dias são, na verdade, 6 grandes períodos, 6 eras geológicas gigantescas. E o mais impressionante é que, segundo essa visão, se a gente lê o Gênesis como uma alegoria, a ordem em que as coisas aparecem bate com o que a ciência diz. Pensa bem, primeiro as plantas, depois os animais, primeiro os seres da água, depois os da terra e o ser humano chegando por último. Essa sequência é basicamente a mesma que o registro fóssil mostra pra gente. É uma coincidência em tanto, né? O ponto central aqui é que a ciência, longe de ser inimiga da fé, na verdade revela a obra divina de um jeito ainda mais grandioso. Ela mostra que tudo aconteceu seguindo leis da natureza, leis consistentes, eternas, o que tornaria tudo parte de um plano ainda mais inteligente e majestoso. E tudo isso nos leva para uma ideia final que olha, talvez seja a mais impactante de todas. A ideia de que a criação não é um evento que aconteceu lá atrás e pronto, acabou. Então, se o universo não está pronto, se ele está em constante movimento, em evolução, sempre se aperfeiçoando, a pergunta que fica no ar é: qual é o nosso papel nisso tudo? Será que a gente é só espectador assistindo a tudo de camarote? Ou será que somos, de alguma forma, co-criadores nessa jornada cósmica sem fim? Fica aí a reflexão.